Muito bom dia, meus irmãos. Nós estamos começando mais uma aula da nossa EBD, cujo tema tem sido oração. Ok? Nós vamos começar então essa aula orando ao nosso Deus antes de mais nada. Oremos. Pai, nós queremos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja e a oportunidade de podermos estar lendo um pouco a sua palavra e discutindo um pouco mais para poder aprender também um pouco mais. Quero pedir, Senhor, por cada aluno, pela vida de cada um, que possamos compreender melhor a sua palavra, entendê-la e colocá-la em prática também em nossas vidas, Senhor. Ser com o seu povo, onde estiverem nesta manhã, na sala que estiverem, estudando a sua palavra, abençoando todos igualmente também. Assim nós oramos, agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição de número 12, cujo título é A Oração e os Nãos de Deus. Para tanto, nós temos alguns alvos a serem alcançados, como saber no sentido de compreender que nem sempre as nossas orações são atendidas. Saber no sentido de compreender que Deus tem sempre algo melhor para nós. E ainda fazer no sentido de renovar a sua esperança quando o não de Deus chegar. Para isso, nós vamos ter os seguintes texto bíblico onde essa lição está baseada. Hebreus no capítulo 4, Jeremias no capítulo 33, Tiago capítulo 4, Isaías capítulo 55, Filipenses capítulo 4, Salmos capítulo 57 e ainda Mateus capítulo de número 26. O texto áureo desta lição está em Isaías 55, os versos 9 e 10. Na projeção nós temos esses versículos e eu vou ler para os irmãos nesse instante, ok? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Introdução. As Escrituras Sagradas nos dizem que Deus responde às nossas orações. Inclusive, Deus, através do profeta Jeremias, fala para o seu povo para buscar nele as respostas. Veja ali em Jeremias 33, verso número 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Agora, o fato de Deus responder às nossas orações não significa que Ele sempre vai responder do jeito que nós queremos. Nem sempre vai falar sim. Muitas vezes Ele vai falar não. E quando Ele falar não, temos que estar preparados para esses não de Deus. Agora, para a gente ver que os não do Senhor não são casos particulares apenas para a nossa vida, colhemos alguns nãos do Senhor para grandes homens de fé que estão relatados lá na Bíblia. Como, por exemplo, Moisés. Moisés e a oração para entrar em Canaã. Os irmãos sabem muito bem da história de Moisés, né? E sabem que o Senhor tinha dito que toda aquela geração não entraria na terra prometida. E assim passaram-se os 40 anos lá no deserto. Mas Moisés fez uma oração, pedindo para o Senhor que deixasse ele entrar na terra prometida, na terra de Canaã. E qual foi a resposta do Senhor? Está lá em Deuteronômio 3, versos 25 e 26. Disse assim: Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Ainda, outra passagem
Davi e a oração pela vida de uma criança. Os irmãos também conhecem a história de Davi, um pouquinho longa para a gente ficar lendo agora, né? Mas apenas recordando rapidamente. Os irmãos sabem que Davi cometeu adultério com a mulher de Urias, não é? Viu que essa mulher era formosa, chamou-a, deitou com ela e ela engravidou. E depois Davi arquitetou um plano para que Urias fosse morto. E assim aconteceu, Urias morreu. E a criança que nasceu, né, o profeta Natã foi até Davi e disse que aquela criança iria morrer. E aí Davi clama, como diz na palavra de Deus, como nunca tinha clamado, pela vida daquela criança. E qual foi a resposta do Senhor? E disse ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se Deus se compadecerá de mim e viverá a criança? E a criança não viveu. Ou seja, Deus não respondeu a oração como ele desejava. Não foi um sim, foi um não. Tem mais? Mais duas passagens. Jeremias agora, e a oração em favor do povo. Jeremias clamou pelo povo, mas aquele povo que foi aquele que deu as costas para o Senhor. E o que o Senhor falou a favor daquela oração de Jeremias que clamava pelo povo? Disse-me mais o Senhor, não rogues, porque por este povo para o seu bem. Lá em Jeremias 14, 11. E ainda, disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria minha alma com esse povo. Lança-os de diante da minha face e saio. Jeremias 15, 1. E o que aconteceu com esse povo? Esse povo foi para o cativeiro durante 70 anos. Ou seja, mais uma vez nós vemos um exemplo de um não de Deus. E ainda, uma última passagem dentre várias outras. Paulo e a oração pelo livramento. No caso aí, um livramento pessoal. Os irmãos sabem que Paulo disse que tinha um espinho na carne, algo que lhe incomodava, e ele desejava livrar-se. Aos nossos olhos parece algo tranquilo para Deus, e realmente o era. E facilmente deveria ser respondido como sim, porque afinal de contas era Paulo o grande evangelista, né? E olha só o que Deus falou para Paulo. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E qual foi a resposta? Não. A minha graça te basta. Ainda a título de introdução, eu deixo uma pergunta aqui. Por que é importante estudar sobre este tema? É importante estudar porque os nãos de Deus têm grande potencial de criar frustrações em nossas vidas, além de algumas confusões. Não raro algumas pessoas, quando enfrentam o não do Senhor, fazem algumas perguntas, como algumas que eu coloquei aqui. Se Deus é amor, por que não atendeu a minha oração? Por que algumas pessoas recebem milagres e outras não? Por que algumas pessoas recebem alívio de suas dores e outras não? E são perguntas pertinentes porque realmente isso acontece. Algumas pessoas experimentam um determinado milagre na sua vida e aquele mesmo tipo de milagre na vida de uma outra pessoa não acontece. Então, lidar com o não do Senhor não é muito simples, não. Não é simplesmente dizer que somos crianças mimadas, apesar que algumas pessoas são realmente, né? Mimadas, não podem, não sabem lidar com não, nunca, né? Tem que ser sempre sim, sim, sim. Mas mesmo pessoas que não se encaixam nessa situação de serem mimadas, mas às vezes alguns nãos machucam profundamente, criam uma grande confusão na nossa mente e uma grande frustração.
Por isso é importante saber e entender por que Deus responde às vezes não. Nós vamos discutir aqui algumas das causas ou algumas das razões pelo qual o nosso Senhor muitas vezes diz para nós não. Vamos estudar algumas então agora. O primeiro ponto que nós vamos discutir é o seguinte: Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Talvez essa seja realmente a mais forte de todas as razões pelo qual nós recebemos não do Senhor, né? Eu disse assim, ó, Deus consegue ver toda a conjuntura da nossa vida, nós não. A nossa visão é sempre limitada e a de Deus não. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo de número 13, diz o seguinte: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E se as coisas estão nuas e patentes, significa literalmente que não há nada encoberto para o Senhor. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Talvez a gente já tenha sentido um pouquinho disso, uma centelha dessa situação de que Deus tem uma visão ampla e a nossa visão é extremamente restrita. Nós vivemos apenas o hoje, aquele momento. E naquele momento a gente quer A. Mas Deus vê que esse A que você está pedindo lá na frente não vai lhe trazer nenhum benefício. E Deus está falando, não, agora não. Eu vou te dar alguma coisa muito melhor depois. Mas a gente insiste em querer aquela coisa naquele instante, naquele momento. Nós já não passamos por essa experiência quando éramos mais novos ou na posição de pais com filhos novos ainda, de ver uma determinada situação ou de estarmos vivendo uma determinada situação e o nosso pai, a nossa mãe chegou lá e falou, filho, não, por aí não, não vai dar certo. Mas como não, pai? Eu conheço, eu sei. E o nosso pai, a nossa mãe estava falando, não baseado num palpite qualquer. Ah, eu achei. Não, não era um acho, não era um achismo. Era baseado na sua experiência, na sua vivência, no tempo de vida que você já teve, na experiência toda, você viu que aquilo lá, nesse exato instante, poderia ser muito bom lá para o seu filho, para a sua filha. Mas lá na frente ia trazer muita dor e tristeza. Por isso nosso pai, nossa mãe muitas vezes falou não para a gente. Portanto, a gente já experimentou isso um pouquinho. Deus, quando fala às vezes um não para nós, é porque Ele vê, Ele consegue enxergar onde a gente não vê. Deus está vendo que lá na frente não vai dar muito bem aquela situação. Por isso um não do Senhor. Trago uma ilustraçãozinha aqui, quer ver? Essa é muito boa, não é? Deus faz ele gostar de mim. Quem, quando não era jovem, não se sentiu atraído, apaixonado por alguém, e talvez esse alguém não fosse a pessoa que estivesse gostando da gente, e a gente fez essa oração. Não digo que todo mundo fez essa oração, não necessariamente, é verdade, né? Mas não é uma oração rara de se ver. Ó Deus, faz ele gostar de mim. Ó Deus, faz todo mundo concordar com aquele namoro. E às vezes a palavra de Deus é não. Não por quê? Porque Deus vê o que nós não conseguimos enxergar. Não quer dizer necessariamente que aquele rapaz ou aquela garota não é uma pessoa de Deus, né? Não é uma pessoa boa. Mas talvez Deus tenha uma pessoa melhor para você, né? E a relação com essa outra pessoa vai dar frutos melhores para a sua vida. Ou então essa pessoa não é de Deus mesmo, isso não vai ser bom para você no seu futuro. Por isso Deus diz não. O próximo ponto do número 2, diz: Deus tem sempre algo melhor para nós. O problema é que a gente nem sempre consegue ter a visão de que aquilo que Deus está preparando para nós é o melhor para nós mesmos. Escreva assim: muitas orações que fazemos a Deus refletem a nossa ignorância a respeito do que seria melhor para nós mesmos.
Veja o que Tiago diz a respeito de motivos para que Deus diga não a orações nossas. Lá em Tiago, capítulo 4, versos 2 e 3, diz assim: Cobiçais, e nada tendes. Matais, e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis, e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Nós somos levados a acreditar que o padrão é a norma do mundo, é aquilo que é o correto realmente. Desde pequenininho nós somos bombardeados com um monte de informações, como por exemplo de que ter é muito mais importante do que o ser. Porque na verdade, nem que não se fale literalmente desse modo, mas a gente percebe que no mundo o ter realmente recebe muito mais crédito do que aquilo que você realmente é. Então você vê que as pessoas que têm parece que estão sempre felizes, estão sempre muito bem realizadas. E de certo modo, em nosso coração começa a parecer que nós precisamos ter algumas coisas também para podermos ser felizes, realizarmos. Eu sei que temos consciência, a consciência de Deus em nossa mente, a mente de Cristo está dentro de nós, mas muitas vezes Satanás vai lá e coloca isso, e nós ouvimos tão constantemente essas coisas do mundo que começamos a acreditar. É verdade que quando somos menos experientes, somos mais suscetíveis a essas falas do mundo. Nós começamos a acreditar que realmente precisamos ter certas coisas para podermos ser bem recebidos no meio, para podermos ser felizes. E aí a gente acaba utilizando Deus como se fosse o gênio da lâmpada, como se fosse aquele que ia realizar nossos desejos. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. E Deus tem o melhor para nossas vidas. Não é proibido de maneira nenhuma um servo do Senhor ter bens, ter até dinheiro. Mas o Senhor conhece muito bem o coração de cada um de nós, o que passa pela nossa mente, aquilo que realmente para aquele indivíduo não vai ser bênção, vai ser maldição. Nós devemos nos esforçar para conseguir muitas coisas na nossa vida e clamar ao Deus as bênçãos. Deus não vai, de maneira nenhuma, deixar que um servo seu passe necessidades básicas, mas não necessariamente vai dar tudo que a gente pede, porque Ele conhece exatamente o que é o melhor para nós. Ainda, lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, os versos 8 e 9, nós lemos, inclusive, nós já tínhamos lido, porque era o nosso texto áureo, mas vamos ler de novo. Diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Tudo que Deus faz é muito melhor e é, sem dúvida nenhuma, em termos de um pensamento muito mais elevados para nós. Agora, quer dizer o seguinte, os caminhos do Senhor são sempre o melhor para nós. Mas o fato do caminho do Senhor ser o melhor para nós não quer dizer que são os mais fáceis, são os mais simples. Muitas vezes aquele caminho que não é o caminho do Senhor se parece ou se mostra para nós de uma maneira muito mais suave, muito mais tranquila. E às vezes nós escolhemos aquilo que é o mais fácil. Portanto, o caminho do Senhor é o melhor, mas não quer dizer que ele seja fácil. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, naquilo que Paulo fala para nós a respeito disso. Vamos ver? Vamos ver então o que Paulo está falando lá na carta aos Filipenses, no capítulo 4, os versos 11 e 12. Diz assim: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
Paulo usa, nós traduzimos, né, a palavra aprendeu, que está lá no texto, mas que no original a palavra usada é mantanó. Me desculpe aí os pastores quanto à pronúncia, tá ok? Mas que significa um aprendizado como resultado de um processo, de uma prática. Não é algo meramente teórico, não. Mas com a vivência, Paulo foi aprendendo a estar satisfeito com aquilo que ele tinha. Ele diz que tem uma maturidade suficiente para, nos momentos em que ele tem abundância, ele está contente com isso. Mas no momento que ele está passando fome, e esses momentos virão na vida dele, né, onde ele vai estar em cadeias, vai estar preso, passando necessidade, ele também está contente com isso. Ele aprendeu a viver feliz e contente em todas as circunstâncias, todas as situações. Portanto, o que o apóstolo Paulo está ensinando para nós? Que igualmente a situação em que ele viveu, a vida que ele viveu toda, né, nós também temos que aprender isso. Há momentos da nossa vida que nós estamos em situação, vamos dizer, financeira, situação de saúde, muito bem. Mas há momentos em que as situações são adversas, como momentos de crise, crises pessoais ou crises que nós estamos passando todos juntos, como o momento em que nós estamos vivendo agora. Nós temos que estar contentes, satisfeitos em toda situação, porque se assim for, nós vamos estar em sintonia com o nosso Deus nas nossas petições e nós vamos ser atendidos, porque nós vamos entender exatamente daquilo que nós realmente precisamos e seremos atendidos. Senão nós vamos ouvir mais um não do nosso Deus. Ponto de número 3. Deus tem o seu próprio propósito. As nossas orações não devem de maneira nenhuma interferir os propósitos de Deus. Porque se interferir os propósitos de Deus, Deus vai dizer não. Nós temos um ótimo exemplo na palavra de Deus a respeito disso. Veja a oração de Jesus na noite que antecedeu a sua crucificação. Está lá em Mateus capítulo 26, o verso de número 39. Diz assim: E, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração de Jesus é uma oração muito interessante porque nós podemos ressaltar, destacar 2 pontos. Primeiro ponto, petição. Jesus pede para Deus Pai que, se fosse possível, passasse dele esse cálice. O que isso quer dizer? Ele ia passar por uma situação muito terrível. Ele ia sofrer fisicamente, ia ser crucificado. Ele clama a Deus Pai, se fosse possível, que passe dele esse cálice, que ele não passasse por esse sofrimento. Mas veja que na mesma oração, Jesus mostra, segundo ponto, um ato claro de submissão diante da vontade de Deus Pai. Ele fala, mas que não seja como eu quero, mas seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus está nos ensinando o seguinte: eu peço, mas se for contra o seu propósito, seja feita a sua vontade. Mantenha-se o seu propósito. Então Deus nos dá liberdade de chegar até Ele para fazer a petição que nós desejamos. Mas nós temos que ter sempre em mente, sempre, que os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Que seja feita a sua vontade e não a minha. Ponto no número 4. Sofrer em benefício de outras pessoas. Esse é um ponto crucial dentro da sociedade e da época que nós vivemos, né? Porque nós estamos acostumados a ouvir um mantra dentro da sociedade de que nós viemos para ser felizes. E ser feliz significa não passar por nenhum sofrimento, nenhuma dor. Tanto é verdade que, por conta disso, as pessoas acham que têm direito a tudo. Dever não. Estão bem esclarecidos sobre seus direitos. Agora, os deveres estão muito associados com o sofrimento, com o trabalho, com o ônus, não é? E acabam abrindo mão disso.
E na sociedade constantemente se bombardeia com essas ideias. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Mais cedo ou mais tarde você vai se confrontar com problemas. Você vai passar por problemas, sofrimentos por você mesmo ou pelos outros. E aí? O que a gente faz? Vamos pedir para passar todos esses sofrimentos? No mundo tereis aflições. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 24, disse isso aqui, ó: regozijo-me agora no que padeço por vós. Estou alegre por aquilo que estou passando, pelo sofrimento que eu passo por vocês. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ele aprendeu que essa vida também é uma vida de passar por sofrimentos, por necessidades, e que não dá para a gente viver de maneira infantil e achar como essa sociedade acha, e alguns jovens principalmente acreditam, que vim para ser feliz. Nada pode me atrapalhar, nada pode me tirar minha paz, meu sossego. Não posso ter sofrimento nenhum. A vida cristã é uma vida também de sofrimento, também de momentos que nós precisamos entender que não dá para viver sempre e sempre sem nenhum tipo de problema ou dor. Então, sofrer em benefício dos outros e de nós mesmos faz parte. E nós temos que passar por isso também. Ponto de número 5. Todas as vezes que Deus disser não, Ele dispensará a sua graça. Ou seja, nós temos aflições no mundo, sim, mas não estamos abandonados, de maneira nenhuma. Veja a situação de Paulo. Né? Os irmãos acompanharam, nós lemos agora um pouco uma parte a respeito disso, lá em 2 Coríntios, vamos falar também de novo. Lembra de novo da história a respeito do espinho na carne. Né? Paulo tinha orado 3 vezes para que o Senhor livrasse ele daquele espinho, daquele sofrimento. E o que Deus respondeu para ele? 2 Coríntios 12, verso de número 9. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A graça do Senhor. Há momentos de aflição na nossa vida, de tristeza, de tentações. E nesses momentos em que nós podemos nos sentir abatidos, é a graça do nosso Senhor que vai nos colocar em pé. Veja agora, ainda, em cima desse ponto do número 5, né, a experiência que passou o grande pregador Billy Graham. Né? Ele foi entrevistado e fizeram a seguinte pergunta que eu vou ler agora para os irmãos. O senhor tem 80 anos e tem estado no centro das atenções públicas por décadas, sem que nada tenha maculado o seu testemunho. Como o senhor conseguiu manter-se íntegro? Daí Billy Graham, na sua resposta, fez a citação de 1 Coríntios 10, 13, que eu leio para os irmãos. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Este é o segredo. Quando Deus diz não para alguma coisa, Ele diz sim para nós em termos da sua graça na nossa vida. E assim chegamos à conclusão da nossa aula desta manhã. Concluímos, portanto, que quando o não de Deus chegar, não devemos nos desesperar, muito ao contrário. Devemos renovar nossas esperanças, porque Ele trabalha em todas as coisas para o nosso bem. Ainda que Ele nos leve para o deserto, ou pelos vales, ou pelas ondas, ou pelos rios, ou até mesmo pelo fogo, Ele tem um propósito em mente: nos transformar à imagem de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família nesse domingo e tenham todos um ótimo final de semana e que possamos nos encontrar na próxima semana para mais um estudo da nossa EBD. Até mais.